Olá, minhas herdeiras, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um Happy Hour da Estética. Nós atrasamos hoje cerca de 10 minutinhos. Vou fixar aqui o tema da live de hoje, vamos entrando. Bem-vindas, já compartilha a live para as amigas de vocês, para as colegas e as profissionais de saúde de estética que precisam aprender um pouco mais sobre a parte hormonal. Hoje, terça-feira, 20 e 30 da noite, nós iremos falar sobre a relação do melasma e a parte hormonal. Já vou dar um tempinho para vocês compartilharem a live, tá? Com a família de vocês, com as amigas de vocês que têm melasma, com as profissionais de saúde de estética que precisam aprender um pouco mais sobre as práticas e a saúde integrativa. Bem-vindas! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Daniele Dusso, sou especialista em saúde e práticas integrativas, tenho pós-graduação em medicina integrativa e sou esteta também. Bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui nessa noite de terça-feira. Já vou dar um tempo para vocês compartilharem a live. Para quem está entrando agora, deixa aqui embaixo qual o lugar que vocês estão me assistindo, qual que é a profissão de vocês, que eu quero dar um alô aí para a cidade de vocês. Coloca aqui embaixo a Rita, bem-vinda Rita, Elise, tudo bem, Elise? Falei com você um dia desse, bem-vinda, meu amor. Olivia, bem-vinda. Olha, nós iremos falar um pouco sobre a relação, tá? Da parte hormonal, tá? Com o melasma, que é muito importante. Eu quero falar para vocês que na minha prática clínica, tá? Pouquíssimos casos está relacionado realmente, né? Ao melasma ligado à parte hormonal. Claro, se a gente for olhar para a vitamina D, né, que é um hormônio D, a gente realmente vai associar os dois. Mas aqui eu vou tentar, porque a nossa live vai ser de 40 a 50 minutos, vou tentar falar um pouco sobre essa parte hormonal, não vou conseguir falar tudo, infelizmente, mas nós iremos começar, tá, a falar sobre aromatase, né? O que é essa enzima? O que é a aromatase? A aromatase é uma enzima, tá? Que faz esse andrógenos, tá? Esse androgênios, que é o hormônio masculino, faz converter na testosterona para estrogênios, que é o hormônio feminino, tá? E ele desempenha um papel crucial e fundamental para a regulação dos hormônios e na diferenciação sexual. Ajuda também, é muito importante, né? Na questão cerebral, nos tecidos adiposos, tá? Na relação do ovário, né? Feminino, claro, e do nosso cérebro. Então, a aromatase, tá? E a relação do melasma. O melasma é uma condição frequentemente falada aí na medicina convencional, que é hormonal. Diferente da medicina que eu atuo, que é a medicina integrativa, que é aquilo que eu acredito, que a gente trata realmente o ser como um todo, de dentro para fora, né? Está pouco ligado ao meu estudo, realmente, essa parte hormonal. Claro, como eu falei, se a gente for olhar algumas questões correlacionadas, né? A deficiência, que eu vou falar mais na frente, sobre o hormônio D, que é a nossa vitamina D, realmente a gente vai encontrar muitos pacientes que não têm essa reposição. Tá travando? Tá travada? Fala aqui pra mim se vocês estão me ouvindo. A Elise falou que tá travando. Marinalva, tá me ouvindo? Tá travando ainda? Voltou? Coloca um joinha aqui pra mim se voltou. Tá travando ainda, será? Voltou? Tá normal?
Pra Rita tá normal, Rita? Bom, vou continuar aqui, tá? Nós estávamos falando sobre a aromatase, né? Voltou, Elise voltou. Então, algumas pesquisas sugerem que a aromatase pode estar presente nos níveis aumentados na nossa pele, tá? E aí tem a condição da aromatase com melasma. Particularmente nos melanócitos, as células podem produzir mais melanina, por isso que dá essa cor escura, né, para a nossa pele. Então, essa relação, né, tem levado à exploração de inibidores da aromatase com potenciais tratamentos para o melasma. Esse estudo, né, tudo isso ainda está em estudo, tá? Os inibidores de aromatase, vou falar qual que é a verdadeira importância. Tá travado ainda, Eunice? Bom, qual que é a função da aromatase? É a regulação dos níveis, tá? Dos níveis ideal do estrogênio. Então, ele é essencial para o desenvolvimento, tá? E a manutenção das características sexuais femininas, da fertilidade e da função reprodutiva. No entanto, os estrogênios também têm a função importante nos homens, tá? Não é só nas mulheres, incluindo a saúde óssea, tá? E a função cerebral. E aí, muitas pessoas, né? Muitas pacientes chegam para mim e reclamam lá daquela gordurinha, né? Da barriga, né? Que acho que é a mais difícil da mulher realmente perder. Então, esse tecido adiposo, né, que é a gordura, é o local onde ocorre a aromatização, ou seja, né, é a conversão do andrógenos em estrogênio. Portanto, o excesso de gordura corporal pode levar ao aumento significativo, tá, da aromatase, resultando em níveis elevados de estrogênio. E o que causa tudo isso, né? Primeiro, má alimentação. Eu sempre falo, tanto nas minhas mentorias, como nos tratamentos, né, que eu faço com os pacientes, que é muito importante, né, a gente investir numa boa alimentação. Quando o paciente tem uma alimentação totalmente errada, que tem infelizmente, muitas pessoas que trocam a principal refeição, que eu sempre falo que é o café da manhã, e comem só na hora do almoço, né? Então, e pior ainda, tem gente que come muita besteira na parte da manhã. Eu sempre relaciono a importância, né, da alimentação. A alimentação tem 80%, 90% de total importância para você ter um sucesso, né, no tratamento de melasma. Então, tem que manter uma alimentação mais saudável, né? Ver quais são os alimentos inflamatórios, os alimentos que pioram mais essa mancha. Ter um bom sono, né? Uma qualidade de vida, fazer atividade física, para evitar realmente esses problemas hormonais. Sobre o consumo do álcool, né? Algumas pessoas perguntam, doutora, qual que é a relação do álcool, né, com o melasma? Então, o consumo excessivo de álcool, tá? Pode inibir realmente, né, a aromatase, fazendo com que o fígado, né, que é responsável por metabolizar e eliminar várias substâncias do nosso corpo, incluindo a parte hormonal, tá, o estrogênio, fique sobrecarregado e a gente não consegue eliminar as toxinas. Por isso, no tratamento integrativo de melasma, é de extrema importância a gente fazer o processo de detoxificação. Quando o paciente não consegue detoxificar o corpo, esse melasma não clareia de dentro para fora. Por isso que realmente tem total sentido, né? Quando eu pego o paciente com a pele muito escura e eu elevo esse nível de consciência e falo para o paciente, olha, não é o creme, né, que vai clarear a tua pele, né? É a gente poder realmente cuidar dessa alimentação, fazer um processo de detoxificação. Quando o paciente vira essa chave e o profissional de saúde entende que a gente tratando de dentro para fora, essa pele começa a clarear gradualmente, a gente consegue realmente ter um bom resultado. E é isso que acontece aí com os meus pacientes
que são comprometidos, porque infelizmente a gente não consegue, né, ter o comprometimento de todo mundo. Tem que querer muito, muito, né? Eu sempre falo que o melasma, a gente não nasceu com mancha, né? A gente não nasceu com mancha, portanto a gente não tem que aceitar essa mancha. É um processo difícil? Sim, parece ser um processo mais doloroso, porque não é da noite para o dia, né? A gente, quando a gente começa a ter mancha de melasma, é porque alguma coisa não vai bem dentro da gente. O nosso corpo grita, fala o tempo todo. A gente tem que parar para escutar o corpo e tratar realmente a causa. E muitas pacientes, né? Muitas não, graças a Deus eu tenho total consciência que as pacientes que vêm para mim para tratar o melasma, de 30 pacientes, 2, né, desistem no meio do caminho, né? Então, assim, eu tenho tido muito sucesso com as minhas pacientes, porque todas que vêm sabem realmente a dor, né, que esse melasma causa. E as profissionais de saúde também, que tratam, né, que começam a aprender a saúde integrativa, elas realmente conseguem absorver todo o conteúdo e conseguem ter sucesso aí com os pacientes. Então, como eu ia falando, portanto, para poder equilibrar a parte hormonal, a gente tem que evitar os excessos, né? Adotar hábitos mais saudáveis, né? Alimentos saudáveis, diminuir o consumo de álcool, né? Tem muito paciente que fala assim, ai, doutora, eu não vou fazer o tratamento porque realmente eu gosto de uma cervejinha. Se você for ler rótulo de tudo, primeiro que a gente fica meio louco, né? Não é esse o propósito. Mas a gente precisa entender que tem cervejas, né, que tem um teor de açúcar mais alto. Além disso, as bebidas alcoólicas são totalmente inflamatórias. Então, o que a gente precisa entender o que eu quero para a minha vida? É ficar com a pele suja, ter uma péssima saúde ou tomar cerveja? Não tô falando aqui que a gente realmente tem que parar, né, de tomar cerveja sempre. Não é isso. As pessoas que bebem, né, de vez em quando, como eu sempre falo, consumo de farinha, consumo de excesso de glúten, de lactose, né, uma vez ou outra a gente pode se dar o luxo de comer alguma coisa que não tá na nossa dieta. Porém, a gente precisa ter consciência do que a gente quer para nossa vida. A gente quer uma saúde de excelência, uma pele, né, e um corpo desinflamado, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, resumindo, a gente tem que entender que a gente precisa tratar a saúde para que esse melasma comece a clarear. Vou falar um pouquinho. Boa noite, César. Bem-vindo, meu amigo. Que bom, uma honra ter você aqui. Vou falar um pouquinho sobre o hormônio, o cortisol. Vou falar um pouco sobre o cortisol, né? A gente sabe que ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, localizado acima dos rins, né? E ele desempenha um papel crucial, né, em várias funções do nosso corpo. Então, quando os pacientes vêm tratar, né, a saúde de forma geral, né, comigo, os pacientes, eu pergunto assim, você já fez o exame de cortisol? Muitos dos pacientes não sabem o que é, para que serve o exame, né? A gente sabe que é conhecido como o exame, né, do estresse, o cortisol. Então, essa resposta, né, esse exame, ele regula o metabolismo e a função imunológica para controlar os níveis de açúcar no sangue, tá? Qual que é a principal função, né, do cortisol? Primeiro, que ele é uma resposta ao estresse. Então, quando o paciente vem para mim, eu sei, né, quando ele já traz o exame de sangue de outro profissional médico ou de outro profissional, ele sabe que esse exame vai marcar o nível do estresse lá do paciente. Então, o cortisol realmente ele é conhecido como exame do estresse porque ele é liberado em maiores quantidades, tá? Em situações de estresse. Então, quando eu peço esse tipo de exame para um paciente, primeiro que eu falo para o paciente, acorda, né? Coloca o pé direito no chão. Tenta não se estressar,
até chegar na hora da coleta, porque senão dá essa alteração nesse exame, tá? Então, como eu falei, ele é liberado, né, quando a gente colhe o sangue, ele é liberado em grandes quantidades e ajuda o corpo a liberar o aumento de energia também para a resposta, né, do que a gente quer. Quando o paciente faz o exame de cortisol logo pela manhã, esse exame, né, para estar em níveis bons de prevenção de saúde, ele tem que estar sempre acima de 13. Quando o seu cortisol está abaixo de 13, tá? Pela manhã, você não tá com com um bom cortisol. Por quê? Esse cortisol, ele precisa, tá? Ir aumentando gradativamente. Ou seja, acordei, meu cortisol não pode estar muito baixo, nem pode estar muito alto. Ele tem que ir aumentando no decorrer do dia. Então, cortisol, né, que a gente fala salivar, colhido pela manhã, logo cedo, sempre acima de 13. E esse cortisol impacta o melasma? Sim. Esse cortisol impacta muito o melasma. Eu sempre falo para o meu paciente, César, você não lembra de ter feito esse exame, César? Eu sempre falo para o meu paciente que o estresse realmente não vale o melasma, né? Então, toda vez que você acorda e que você, né, discute, fica com raiva, então no decorrer do dia, vai pro espelho depois, né? E olha o seu rosto. Você vai ver que esse melasma ele tá mais ativo, tá? Ele fica mais escuro. Então, o estresse realmente não vale, né, essa mancha de melasma. E o cortisol, ele influencia também o metabolismo, tá? De proteínas, gorduras e carboidratos, ajudando a manter os níveis de energia, tá? No nosso corpo. Então, além disso, o cortisol também tem um efeito, tá? Imunossupressor, o que significa que ele reduz a resposta imunológica. Isso é útil para prevenir, tá? Reações inflamatórias em excesso. Então, como eu falei antes, né? Quando a gente está muito estressado, esse cortisol, esses melanócitos, né? Ele manda muita informação de melanina, que dá o pigmento da nossa pele e a pele fica mais escura. Então, quando eu falo que realmente, né? Esse cortisol, ele não vale o nosso estresse. Não que ninguém possa se estressar durante a vida, né? Isso é óbvio, né? Cada pessoa é um ser único, a gente passa realmente por alguns estresses no decorrer do dia. Mas a gente não pode deixar que esse cortisol, ele fique com um pico muito alto, por exemplo, à noite. Daqui a pouco, lá para as 10, 11 horas, a gente vai se preparar para dormir. Então, esse cortisol, ele não pode jamais estar alto. Senão a gente não consegue, a nossa mente não consegue descansar, a gente não consegue dormir. E aí, por isso que muitas pessoas têm insônia, né? Ficam lá à noite contando carneirinho, pensando na vida, olhando o celular até tarde, enfim. Então, esse cortisol de manhã, ele tem que estar subindo aos pouquinhos, tá? Sempre acima de 13 e subindo ao decorrer do dia. E à noite, esse cortisol ele precisa estar baixo para o nosso cérebro entender que a gente precisa descansar e repousar. Tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui pra mim se tá fazendo sentido. Já vou pedir para vocês compartilharem essa live com os profissionais de saúde de estética. Compartilha a live com quem precisa saber um pouco sobre a parte hormonal, né? Que é tão falada aí na medicina convencional, que realmente que causa mancha de melasma. Causa mesmo, né? Mas a gente precisa entender, né? Que às vezes o paciente chega pra gente com a vitamina D, por exemplo, de 30 e pouco, ele foi pro médico convencional e o médico falou que tá ótimo e a gente sabe que não está. Para a medicina integrativa, tá? Que eu vou falar mais na frente, essa vitamina D tem que estar sempre acima de 70, para que a gente consiga manter a nossa saúde íntegra, né? E consiga realmente ficar sempre em remissão, né? Na nossa mancha de melasma. Eu sempre falo isso, nossa, porque eu comparo o melasma sempre como... É como se fosse uma pessoa que fosse alcoólatra. Ele pode ser até ex-alcoólatra porque parou de
de beber, mas se ele voltar, ele vai ser sempre alcoólatra. Então, assim, eu não tenho melasma, né? Eu estou em remissão, tem quase 8 anos. Pra quem me conhece, que, né, vê minha rede social, eu tinha muita mancha, não foi fácil, mas eu consegui entrar em remissão. Tudo isso fruto de muito esforço. Minha vitamina D era baixíssima, porque eu achava que era normal. Eu normalizava tudo isso. Quando eu ia para outros profissionais, eles falavam que não tinha cura, né? Que eu estava fadada a ter melasma, e eu não aceitei isso. Saí da área da harmonização e fui estudar a medicina integrativa, qual hoje, assim, eu amo de paixão o que eu faço, né? O meu trabalho, assim, eu trabalho com... Eu vou dormir pensando no outro dia a começar a trabalhar, atender meus pacientes, a fazer minhas mentorias, ensinar, porque o que eu gosto é de ensinar e fazer que o profissional de saúde estética, ele vire essa chave e tenha consciência que ele pode aprender essa nova forma de medicina e práticas integrativas, sabendo que não é normal você estar sempre com cortisol alto, não é normal à noite você não conseguir dormir bem, não é normal você ter vitamina D 30, 40, 50 e o médico falar que tá tudo bem. Isso não é normal, a gente não tem que aceitar essa normalidade. Juliana, bem-vinda. Duda, bem-vinda. Renata, é uma honra ter vocês aqui nessa noite. E como eu falei, né, o estresse, ele aumenta muito mais, né, esse melasma, até, né, ter um melasma mais crônico, né, porque fica liberando constantemente esse cortisol, que vai desencadeando uma série aí de hormônios e agrava essa pigmentação da nossa pele. Então, os efeitos, né, pode afetar, né, os níveis de estrogênio e da progesterona, tá? Hormônios que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do melasma, especialmente nas mulheres, tá? O desequilíbrio hormonal pode resultar em uma maior produção da melanina. Então, o paciente chega, né, falando assim, eu tô com melasma crônico. Primeiro que na nossa medicina integrativa, a gente não classifica o melasma. Grau 1, grau 2, grau 3. Claro que eu sei, porque também eu estudei isso, né? Lá atrás, na faculdade, eu costumo falar assim para as profissionais que eu mentoro, né? Que o que elas aprendem comigo, elas nunca vão ver na faculdade. Porque na faculdade a gente aprende o básico. Na faculdade a gente aprende protocolos. E o que é que eu faço? Eu ensino você a pensar e a buscar as respostas. Então, a gente tem que buscar todos os dias o conhecimento, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente para de ficar olhando sempre nessa mesma direção. Falar um pouquinho sobre o cortisol e a inflamação. Bom, o cortisol influencia diretamente a resposta inflamatória do corpo, né? Por isso que alguns pacientes tratam melasma comigo, né? Algumas mentoradas mandam resultados de pacientes. O paciente está com a pele linda, começou a clarear 1 mês e meio, 2 meses, sem uso de produtos, de ácidos, de nada. E aí o paciente tem uma discussão, às vezes, com o marido, ou né, uma preocupação, enfim, e esse melasma começa a escurecer de novo. Por que que isso acontece? Por conta aí dessa resposta inflamatória, por conta aí do cortisol, tá? Então, assim, eu sempre falo, esse estresse realmente não vale o nosso melasma. Então, é tentar respirar, é tentar fazer um exercício físico, é tentar não deixar esse cortisol lá em cima, para que a gente não, né, tenha essa melanina mais ativada, né, mais ativa no nosso rosto. É fazer um manejo desse estresse, o equilíbrio, né, para que a gente consiga aí manter esse melasma guardado. Bom, o excesso de cortisol, o que ele pode fazer no nosso corpo, né? Mulheres e homens que estão, apesar de eu atender homens e mulheres, meu público feminino é muito maior, obviamente. Então, ganho de peso, tá? As pessoas que têm, assim, o estresse, esse estresse maior, digamos assim, né? Sempre mais gordinhas, né? Não conseguem emagrecer, o rostinho mais arredondado,
aumento da pressão arterial, elevação do nível de açúcar no sangue, que isso é ruim porque pode, claro, desencadear diabetes, né? Fraqueza muscular, osteoporose, problemas na pele, né? Como melasma, acne, né? Pele mais fininha, formação de hematomas também. Então, tudo isso a gente aprende a tratar, né? A observar esse paciente, a gente já sabe. Claro que a gente vai aprendendo com a prática clínica, né? Não é da noite para o dia. Eu sempre falo, quando a gente faz uma coisa todos os dias, a gente vai aprendendo. Então, isso são alguns exemplos, né? O que esse estresse ele causa aí no nosso corpo. Bom, a deficiência, né? Poucas pessoas têm deficiência de cortisol, né? Mas causa fadiga crônica, né? Perda de peso, tá? E a pressão arterial mais baixa. Ô César, você é sempre muito bem-vindo, viu? Você é sempre muito bem-vindo, César. Muito obrigada por ter entrado, tá? Também, né, o cortisol, né, a falta de cortisol causa náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, pressão e irritabilidade, enfim. Vou falar um pouquinho agora sobre os hormônios da tireoide, tá? Esse hormônio, tá, da tireoide, o T3 e o T4, tá? Eles desempenham um papel crucial no metabolismo e na regulação das funções do nosso corpo. Então, esses hormônios, eles são produzidos pelas glândulas da tireoide, localizadas na parte frontal aqui do pescoço, tá? E quais são as funções desses hormônios T3 e T4? Primeiro que eles são T3 e T4, eles são fundamentais para o metabolismo basal, que é a quantidade de energia que o corpo usa para o nosso repouso, tá? Eles aumentam a taxa metabólica, promovendo o uso de carboidratos e proteínas e gorduras como fonte de energia. Então, qual a função desse T3 em relação, né, à reprodução? O T3, né, ele tem uma função na regulação do nosso sistema reprodutivo, especialmente na função ovariana. Então, ele influencia diretamente, tá, a responsabilidade das células ovarianas, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que são essenciais para o ciclo menstrual e a ovulação. E quais são esses efeitos aí que tem aí no nosso corpo? Primeiro, o desequilíbrio em níveis dos hormônios da tireoide pode detectar, né, e afetar esse ciclo menstrual. Pacientes com disfunções da tireoide, como hipotiroidismo, tá, ou hipertiroidismo, pode experimentar alterações no fluxo menstrual. Então, às vezes chega paciente falando assim: ah, doutora, eu tô sempre menstruando, minha menstruação dura 7, 8, 10 dias, e aí com 15 dias vem de novo. Então a gente faz uma investigação, obviamente eu peço exames de sangue para, né, detectar se a paciente tem aí o hipo ou hipertiroidismo, que muitas vezes elas vão para o médico convencional e eles falam que elas não têm nada, infelizmente. E a gente precisa entrar aí com a suplementação para fazer essa regulação, né? Para a gente poder tratar. Bom, o que é que isso impacta, né, na nossa saúde de forma geral, para vocês entenderem? O T3 e o T4, né, de uma faixa saudável, ele é crucial. Então, esses hormônios afetam quase todo o nosso sistema do nosso corpo, incluindo, né, a saúde cardiovascular, a saúde digestiva, muscular e o sistema nervoso central, tá? O excesso, tá? Como que chama esse excesso para vocês entenderem? Eu sei que essa live é uma live mais técnica, né? É uma live voltada mais a profissional de saúde, mas claro, o paciente ele precisa entender isso também.
O excesso chama hipertiroidismo, tá? E a deficiência chama hipotiroidismo, tá? Então, muitos pacientes que vêm para mim, né, nem sabem que tem essa condição, a gente consegue melhorar aí com uma suplementação adequada. Então, o hipotiroidismo é uma condição que a tireoide não produz os hormônios suficientes, tá? E aí pode levar a sintomas como cansaço, fadiga, ganho de peso, depressão, enfim. Agora, o hipertiroidismo, né, é uma condição que a tireoide produz hormônios em excesso e isso pode causar a perca de peso, ansiedade, tremores. Então, a gente consegue ajustar isso com a suplementação de forma natural, tá? Bom, como essa live é muito longa, tem muita coisa, muito assunto interessante, eu vou falar para vocês aqui um teste, tá? Para a tireoide, para vocês. Um teste simples que qualquer pessoa pode fazer. Vocês vão precisar somente de um termômetro, tá? Como que é esse teste, Dani? Vocês vão pegar um termômetro ao acordar por 5 dias seguidos. Vão levantar, tá? E pode colocar aí debaixo do braço, tá? Vão medir sempre a temperatura de vocês. Pode ser retal também, mas melhor axilar mesmo, tá? Vocês vão medir a temperatura de vocês, vão anotar todos os dias de manhã, 5 dias seguidos e vão, depois de 5 dias vocês vão dividir, tá? Vão calcular essa temperatura, vão dividir por 5, tá? E a soma, vão somar, dividir por 5. A soma desse resultado é o valor considerado da sua temperatura basal. Quem quiser saber desse teste, né, com mais precisão, vocês podem me chamar no direct que eu passo para vocês também. Temperatura abaixo de 36,3 graus, segundo o nosso método, né, é uma temperatura basal abaixo, pode indicar que o hormônio T3, que é ativo na regulação do metabolismo, não está funcionando adequadamente. E a temperatura entre 36,3 e 36,8, ele é considerado dentro da faixa ideal, tá? Temperatura também acima de 36,8 pode indicar que o estado de hipertiroidismo, onde a glândula tireoide está hiperativa. Então, eu sei que, né, são muitas informações, mas isso é um teste rápido que eu passo para alguns pacientes que têm sintomas, né? Peço para eles fazerem, anotarem, passa para a gente soma, divide e vê lá se o paciente tem hiper ou hipotiroidismo. Então, só para vocês saberem que para as mulheres, é importante as mulheres fazerem a partir do 2º dia da menstruação. As mulheres que menstruam, fazer sempre acima do 2º ao 4º dia da menstruação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o hormônio aí, né? A progesterona, que é um hormônio, né, fundamental para o ciclo menstrual e para a gravidez. Então, ela é produzida principalmente pelos ovários, tá? Especialmente pelo corpo lúteo, a estrutura que forma após a ovulação. Então, a progesterona tem várias funções importantes. Então, após a ovulação, os níveis de progesterona aumentam para preparar o útero para uma possível gravidez. Então, se a fertilização não ocorre, os níveis de progesterona, eles caem, levando à menstruação. Então, qual que é a manutenção da gravidez? Se a fertilização ocorrer, tá? A progesterona ajuda a manter o revestimento, tá, do útero e que ele cria um ambiente favorável para o desenvolvimento aí do embrião. Então, é durante tudo isso, na gravidez, que o corpo lúteo continua produzindo a progesterona até que a placenta assuma essa função. Bom, também, né, envolve o desenvolvimento mamário da progesterona.
Também desempenha um papel de desenvolvimento das glândulas mamárias na preparação das mamas para a lactação. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Eu sei que é mais técnico realmente essa live, né? As pessoas pedem muito para falar da parte hormonal. A parte hormonal não é simples de entender, mas a gente consegue entender sim, prestando atenção, obviamente, né? É um tema muito importante, porque as pessoas falam sempre que o melasma é de parte hormonal e não é sempre de parte hormonal. Vou falar para vocês que de 10 pacientes que eu atendo, somente 2 pacientes têm o melasma de fundo hormonal. Tirando a exceção, de forma muito clara, da vitamina D, que é um hormônio, né? As pessoas não sabem, a maioria não sabe, que a vitamina D, ela não ela está catalogada como vitamina, mas ela é um hormônio D. Então, tirando a vitamina D, que só tive uma paciente em 8 anos que eu tô aqui tratando melasma, tinha vitamina D acima de 70, o resto sempre baixo. Tirando a vitamina D, a maioria dos pacientes não tem melasma de fundo hormonal. Então a Duda tá falando que faz sentido. Muito bem, Duda. É possível a gente entender, apesar de ser um tema mais complexo, a gente consegue entender. Bom, a progesterona, né, como eu falei, ela pode afetar pele, unha, cabelo, né, qualidade do sono, desejo sexual, né, que impacta bem significativamente mesmo o melasma. Então, quando eu falo assim, até do desejo sexual, né, da libido da mulher, né, que a progesterona pode afetar, isso impacta diretamente assim nas manchas de melasma também. Quais são os sinais de progesterona baixa, né? A gente sabe que quem tem melasma, né, não tem uma boa saúde, né, infelizmente. Então, primeiro, um dos sinais, quem tem progesterona baixa tem melasma. Manchas na pele, né, mais amarronzadas, né, antes do período menstrual, menstruações mais irregulares, alterações de humor, dores de cabeça constante, baixa energia, durante o ciclo menstrual, principalmente, a energia, claro que já baixa, né? A gente que é mulher, às vezes essa energia ela fica mais baixinha, mas assim, quando eu me refiro à progesterona, essa energia realmente baixa muito, a mulher não tem vontade de fazer nada, quer só deitar, entre outros sintomas. Sintomas aí que eu vou falar sobre sintomas aí de pré-menstruação mais intensa, né, que ocorre também na mulher, que é a TPM mais severa. Tem aquela mulher que tem essa TPM muito acirrada, né, que dá vontade de matar todo mundo, cólicas, inchaço, alteração no humor, falta de energia, assim, né, uma fadiga crônica e um cansaço constante. Bom, chegou a hora, né, da cerejinha do bolo, que é o hormônio D, como eu falei pra vocês, que é a vitamina D. Ela é conhecida, como eu falei, né, a maioria das pessoas conhece como vitamina D, mas ela é um hormônio D que atua aí no nosso corpo, né? Então, esse hormônio, dele é crucial para a nossa saúde óssea, ajuda também na absorção do nosso cálcio, né, e do nosso intestino. Além disso, desempenha um papel crucial, né, muito importante no nosso sistema imunológico, na regulação do nosso humor e na saúde cardiovascular e na prevenção de algumas doenças crônicas também. Então, por exemplo, quem tem psoríase tem que estar sempre monitorando essa vitamina D, não pode nunca estar baixando, sempre acima de 70, né? Saúde óssea, né? Facilita na absorção do cálcio, essencial para o desenvolvimento e a manutenção dos ossos e dos dentes fortes, tá? Na saúde cardiovascular, pode influenciar a pressão, tá, arterial e a saúde do coração. Já no sistema imunológico, ajuda a fortalecer esse sistema,
protegendo contra infecções e doenças autoimunes. Ou seja, eu sempre falo assim, ó, você que faz um tratamento com, né, sempre integral, né, na saúde integrativa, sempre tá olhando os seus exames de sangue. Obviamente, a gente não verifica aquele exame de sangue como a maioria dos profissionais aí, médicos e outros profissionais de saúde verificam. A gente olha níveis de prevenção. Então, quem sempre suplementa, né, claro, olhando para o exame de sangue, ver o que tá faltando e fazer essa suplementação, quando adoece, não fica muito tempo doente. Não que a gente não adoeça. Às vezes pega uma gripe, né? Alguma coisa assim. Mas assim, 3, 5 dias no máximo a gente tá boa. E as pessoas que não fazem, não cuidam dessa saúde de forma integral, passam semanas doentes, gripadas, dores de garganta, moleza, né? E não ficam boas porque não olham lá para a suplementação, né? E principalmente pela a falta dessa vitamina D, que ela é tão importante aí na nossa saúde. Então, algumas fontes de vitamina D, né? Que vocês sabem, o sol é muito importante de tomar pelo menos 15 minutos de sol durante o dia, né? Que a principal fonte de vitamina D é a exposição solar, né? Que estimula aí a nossa pele, né? Na produção. Então, as pessoas falam assim, eu tenho melasma, eu não vou para o sol. Não é não ir para o sol, a gente precisa tomar um pouquinho de sol, sim. Quem não tem uma vitamina D boa, consequentemente, o melasma ele piora. Então, prestem atenção, vitamina D a nível ideal, melasma mais clarinho. Então, alimentos gordurosos também, né, que as pessoas comem, obviamente impacta na nossa saúde, né? E aí impacta também na vitamina D, no hormônio D. Então, alimentos, tem que prestar atenção, tem que suplementar sempre, né? Em caso de deficiência, a vitamina D ela não estoca no nosso corpo. Então, eu sempre falo, uma boa suplementação é sempre a suplementação injetável. Eu tenho certeza daquilo que eu falo para o meu paciente e passo para ele. Mas a vitamina D, o hormônio D, ela não estoca. Então a gente tem que estar sempre suplementando. Pelo menos de 3 em 3 meses a gente precisa monitorar no exame de sangue, tá? Deficiência de vitamina D, tá? Pode causar osteoporose, tá? Que são, né, os ossos fracos, raquitismo em criança, fraqueza muscular, aumento de risco de fratura, cair, machuquei, né? Muito mais difícil colar, né? Os ossos, principalmente em idosos, né? Acima de 60 anos. Além disso, tá? Pode estar associado ao risco maior de infecções, doenças autoimunes, né? E certos tipos de câncer também. Então, vamos monitorar aí a vitamina D. Bom, na medicina convencional, né? A gente sempre fala aí da vitamina D. Nessas... que a gente faz um cálculo, 200 vezes o peso. Claro que a gente usa isso aí tudo dependendo da deficiência que o paciente está, né? Isso não é regra para todo paciente, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa vitamina D? Vocês podem colocar aqui embaixo, tá? Bom. Oi, Edna. Edna, né? Bem-vinda. Lu, bem-vinda. Prazer ter vocês aqui. Bom, quero falar para vocês, né, que entraram agora. Quero falar para vocês que entraram agora, porque aqui é o melasma, tá? Primeiro que é uma hiperpigmentação, tá? Essa mancha. Ela é uma hiperpigmentação adquirida, tá? Principalmente na face. Então, algumas pessoas, alguns pacientes têm melasma aqui, né? Nessa parte aqui do colo, nas costas, já pacientes também têm melasma aqui no braço, tá? Então, sendo mais comum em mulheres, né? Como eu falei, eu tenho pacientes homens também, mas assim, é muito mais comum nas mulheres. Duda, muito obrigada, meu amor. Tenho pacientes homens também, mas assim, é muito mais de, sei lá, 10 pacientes que eu tenho, mais ou menos.
2 são homens, né? E assim, vieram para mim com melasma muito agressivo, já tinham tentado de tudo, não tinham tido sucesso. Mas, claro, com força e determinação, até o Antoniel, um dos meus pacientes, já fez 2 lives comigo, ele já tinha tentado fazer muita coisa e não tinha conseguido resultado. Graças a Deus a pele dele hoje é claríssima, né? E ele consegue aí seguir a risca aí o skincare dele. Vem tratar comigo, Duda. Vem tratar comigo. Então, o melasma, ele é caracterizado por manchas escuras, simétricas, né? Principalmente nas áreas expostas ao sol, né? Eu sempre falo assim, ó, quando a gente consegue limpar esse corpo, desinflamar, você pode ir pro sol, pode, né, tomar seu sol, ir na praia, passear, que esse melasma não vai escurecer. Claro que não é mágica que eu vou pro sol, vai sair. Não, mas você pode ir para o sol que ele não vai escurecer mais. Por quê? Porque você está desinflamada. Porque seu corpo, né, já passou pelo processo de conscientização. Ele entende que ele não pode manter os velhos hábitos de antes. Então, quando você aprende a limpar esse corpo, a desinflamar, você consegue aí ter um controle mais efetivo nessas 2 manchas de melasma. Então, eu sempre falo, vai pro sol, até um teste que a gente faz. Começa a desinflamar comigo, começa aí 1 mês e meio, 2 meses, depois vai pro sol. Se sua mancha escurecer, é porque você está inflamada ainda. Se ela não escurecer, você está aí no caminho certo. Bom, deixa eu ver o que é que eu vou falar mais de hormônio. Eu falei da vitamina D, que ela é crucial, tá? Eu não sei se o nome é Riva. Se tiver errado, você me corrige. Riva, deixa eu te falar. Tudo que eu trabalho é de forma natural, tá? É com base na sua sintomatologia, né? Tudo que você aprende comigo durante 5 meses de tratamento. Eu não trabalho com remédios químicos, né? O que eu faço são tudo natural, não deixa de ser uma medicação também, né? Mas é de forma natural e é de acordo com a tua necessidade. O que eu passo é em cápsulas, sim, tá? Mas também algumas coisas, dependendo da tua necessidade, se seu corpo estiver gritando, por exemplo, eu tô com a vitamina D muito baixa, aí pra dar uma quebrada e pra ela subir rápido assim, aí tem que ser um injetável. Mas o que eu faço não é protocolo, tá? Pra você entender, pra todo mundo que tá aqui na live. Não é protocolo, não é igual para todo mundo. Então, o tratamento ele é individualizado de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas sim, são cápsulas, né? Além de cápsula, tem muita coisa natural que muita gente nem imagina que tem em casa, tem na farmácia, que tem no supermercado, que a gente trabalha aí nesse processo aí, desinflamação e detoxificação, que a gente consegue ter resultado, né? Comprando algumas coisas no supermercado da esquina, por exemplo. Oi, Flaviana, bem-vinda, meu amor, que bom que você entrou na live. Ué, vem, me chama, Riva, me chama no direct que a gente conversa, assim, eu te explico melhor sobre o tratamento, tá? Bom, pra fechar aqui, vou falar um pouco pra vocês sobre estrogênio, tá? O estrogênio, na verdade, ele é um termo genérico, tá? Para um grupo de hormônio que desempenham papéis cruciais, tanto em mulheres, tá? Quanto nos homens. Bom, vou falar das funções. Me chama assim. Vou falar das funções, tá? Do estrogênio nas mulheres. Regulação do ciclo menstrual. O estrogênio, ele é fundamental para a ovulação e para a preparação do corpo para uma possível gravidez, tá? Desenvolvimento também das características femininas, pele, colágeno, tá? A função do estrogênio nos homens, estruturação maturação dos espermatozoides, tá? Quais são os principais tipos de estrogênios? O estradiol, que ele é mais conhecido, né? Ele é mais abundante e ativo na vida reprodutiva das mulheres. A estrona também, ela predomina após a menopausa, tá? E o estriol, que ele está presente principalmente durante a gravidez.
Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu sei que algumas pessoas têm dúvidas sobre tratamento integrativo. Eu prometo para vocês que eu farei uma live. Eu entendo que muitas pessoas, né, estão voltando do trabalho. Eu tenho pacientes fora do Brasil, que a diferença é mais de 10 horas do horário do Brasil. Eu tenho paciente de Portugal, que eu acho que, se eu não me engano, são 4 horas de diferença. Enfim, gera muita dúvida sobre tratamento integrativo, que é um tratamento realmente feito olhando para a saúde. Eu sempre falo, a gente olha além da mancha que a gente tem na pele. É um tratamento que dá muito certo, porque a gente consegue tratar a causa, de dentro para fora. Eu sempre falo assim para o meu paciente, os cremes são importantes, sim, mas usados no momento certo. Profissional de saúde e de estética que passa algum creme para o paciente, primeiro tem que entender de pele de pessoas e de produtos. Então, não confie em produtos que vocês olham assim na internet e falam assim, esse produto clareia o melasma. Primeiro, se você tem melasma há 5, 10, 15 anos, 2 anos, como que você vai botar um produto na pele que vai sumir seu melasma com 15 dias? Perdão. Então, não confie em produtos que fazem, que prometem coisas milagrosas. É um processo, é um tratamento que você vai ajustando a sua saúde de forma integral, de forma devagar mesmo, né? É dessa forma que a gente consegue ter resultado. Se vocês compram tudo que vem na internet porque fala que o melasma vai sumir com 10, 15 dias, vocês têm prejuízo na saúde e na pele. Olha, a Leia tá falando assim... Depois que entrou na menopausa, né, as manchas aumentaram. Tem sim, eu falei, não sei se você entrou agora. Acho que você entra agora, né, Leia? Falei desde o início, né, que tem a ver sim com a parte hormonal, né? Mas para que eu realmente consiga falar sobre, né, tudo isso que está envolvendo o seu corpo, a gente precisa realmente ter uma consulta. Porque essa parte hormonal influencia muito, né, no melasma, principalmente para pacientes que estão entrando aí na pré-menopausa. Por quê? A menopausa, Leia, não sei sua idade, mas a menopausa é quando você passa um ano inteiro, sem menstruar. Já aconteceu isso? Se for, você realmente está na menopausa. Se não for, se você não tiver um ano sem menstruar, você ainda não está na menopausa. Então, por isso eu preciso ver exame de sangue, olhar, né, saber. E a gente precisa suplementar, né, para que esse melasma ele vá entrando em remissão e vai clareando. Que é possível. Que é muito possível. Tem 50 anos. Me chama depois no direct do Instagram ou no meu link da bio. Vai direto pro WhatsApp e a gente conversa. Porque tem tudo a ver, principalmente mulheres, né, que estão na menopausa ou que estão, né, se preparando, que o corpo está preparando aí para essa menopausa. Às vezes uma simples suplementação é que o corpo precisa, né? Infelizmente as pessoas vão lá para o médico convencional e eles olham os exames e falam assim, tá tudo normal. E as pacientes vêm para mim sofrendo, chorando, né? E fala que não... Como que tá normal? Se o paciente tá com melasma, cansaço, dor nas pernas, unha fraca, cabelo caindo, às vezes tá com psoríase, tá com... enfim, tanta coisa e o paciente e o médico fala que tá normal. Há 5 anos você não menstrua. Entendi. Então, assim, a gente precisa olhar de forma integral. Eu sempre falo assim, esse melasma a gente olha além dessa mancha. Marinalva, é muito sofrimento, mas a gente consegue. A gente consegue. Você já está tendo resultado lindíssimo. Lindíssimo. Eu tenho muito paciente, gente. Eu sei que a live de hoje é sobre, né, a parte hormonal, mas está finalizando aqui. Mas eu tenho muitos pacientes e tenho
as minhas alunas também chegam para mim com resultados de pacientes que com 2 meses, eu sei que cada corpo é único, cada corpo responde de forma diferente, mas com 2 meses, 3 meses, melasma já está clareando, porque alguns ajustes que a gente faz na nossa saúde, quando a gente deixa aqueles velhos hábitos lá para trás e começa a adquirir outros hábitos na nossa saúde, a gente percebe que esse melasma ele vai clareando porque a gente está cuidando de dentro. Isso aqui que a gente tem, essa carne, é um templo santo, né? Que Deus nos deu, então a gente precisa cuidar. Não é só, né? Obviamente a gente precisa cuidar da nossa estética, ficar bonita, né? Fazer uma hidratação no cabelo, cortar, fazer alguma coisa. Mas a gente precisa cuidar de dentro, porque o que tá dentro reflete o que tá fora. Eu sempre falo e vou morrer falando. Não adianta você ir na farmácia ou ir numa, né, dermatologista. Ir numa dermatologista e ela passar um ácido e prescrever um clareador, você não tá tratando a saúde. É muito simples, é uma virada de chave. Vou falar aqui a Flávia, né? Tá perguntando qual é o tempo médio para clarear. Então, Flávia, é aquilo que eu acabei de responder. A Marinalva é uma paciente minha que tá aqui, né? Que não me deixa mentir. Eu acho que, se eu não tô enganada, a Marinalva começou a clarear o melasma com 3 meses, por aí. Enfim, né? Quando a gente fez uma consulta de retorno, a pele dela, ela tá magríssima, toda bonita, com a pele mais clara. Então, tem pacientes, eu tenho uma paciente que em 2 meses e 10 dias, a pele dela lindíssima, claro. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder compartilhar com vocês a foto de uma paciente que eu tenho, que ela autorizou, que o melasma dela clareou com 2 meses e... Só um minutinho, gente, deixa eu ver se eu acho aqui. 2 meses e 10 dias, mais ou menos, é tanta foto. Mas, assim, depende de paciente para paciente, sabe, assim, não é regra. Olha só que linda. Olha que coisa linda essa paciente. Ó, 2 meses e 10 dias. Isso não é milagre, isso é disciplina. Isso é disciplina. Eu sempre falo, né, para vocês que estão aqui na live, é muito difícil, né, a gente tem melasma, principalmente nós somos mulheres, a maioria aqui é mulher, e a gente olha no espelho, né, a maioria das minhas pacientes vem pra mim com, né, cheio de maquiagem, base, corretivo, querendo esconder mancha. E dói muito, né? Fere a nossa alma, eu falo isso, porque a gente se vê com melasma, é muito ruim, né? Todas nós temos as nossas vaidades, a gente quer se cuidar, quer se olhar no espelho, quer se reconhecer. E quando a gente não se reconhece, é a pior coisa que existe. Então, quando eu vejo um resultado resultado não, porque nem chegou, isso aí não estava nem na metade. Mas quando eu vejo 2 meses e poucos dias, eu só ajustando a saúde, para mim é o melhor prêmio, é ver minha paciente caminhando certo. Tem paciente que realmente não quer, tem paciente que acha dificuldade, né? Tudo tem dificuldade, é porque é difícil isso, é porque isso é difícil, isso eu não consigo. Mas tá aqui, ó. O que é que eu falo com a paciente na consulta? Primeiro, muda isso aqui. Quando você consegue mudar isso aqui, a gente consegue ver resultados. Então, eu não tô aqui para dizer assim, Flávia, por exemplo, Flávia vai ter resultado em 2 meses, né? Quem vai dizer é o seu corpo, entendeu? Seu corpo vai dizer. Elise, o tratamento que eu faço, ele dura 5 meses, mas todas as minhas pacientes têm a bonificação de 1 mês, porque eu gosto de ver o resultado final, né? Olhar para essa pele mais bonita, né? Colher fotos, enfim. Mas, né, você como biomédica, profissional de saúde, você vai falar o tempo aí da sua paciente. Por exemplo, você pode tratar a sua paciente, se você quiser, com 4 meses, com 3 meses. Tenho colegas minhas, né, inclusive mentoradas, que fazem o tratamento em 3 meses. Eu acho pouco, 3 meses. Mas, assim, depois é você que fala o tempo, né, o seu tempo.
Flávia, em relação à maquiagem, também faz parte do meu tratamento. A gente manda uma lista aí de produtos sem tanto metal pesado. A maioria dos cosméticos hoje em dia tem muito xenistrógenos, alumínios, né? Tem muito metal pesado e isso impacta diretamente na nossa pele, né? Então, assim, quando o paciente vem com protetor solar químico, a gente já troca. Pega esse químico e joga. Porque esse químico, ele induz nossos hormônios ficarem desregulados. Então, a gente usa sempre, tenta partir para a parte mais natural. Protetor solar, físicos e minerais. Então, depende da necessidade do paciente, a gente vai passando, assim, a necessidade da Luciana, né? Por exemplo, esse protetor da Elise, esse. Então, a gente vai aprendendo, enquanto profissional de saúde, a conduzir um tratamento assertivo para o paciente. Porque, como eu falei, não é protocolo. Cada paciente precisa usar, né, aquilo que o seu corpo pede. Então, em relação à maquiagem, sim, a gente manda uma lista aí de produtos, tanto de esmalte, de desodorante sem alumínio, pasta de dente. A gente sempre fala, né? Eu sei que não é barato, então a gente sempre fala para o paciente, vai trocando aos pouquinhos. Bom, sobre o protetor é isso mesmo, a gente tem que ver os menos piores, né? Eu indico sim protetor solar, obviamente. Eu tô aqui com 3 refletores perto de mim para me dar uma iluminação melhor, então eu estou com protetor físico embaixo com cor. Porém, no meu dia a dia, eu, Daniele, tá? Eu não fico usando protetor solar. Eu não fico usando protetor solar em casa. Então, assim, se eu vou sair, vou me expor à luz solar, ótimo, eu uso protetor sim, tá? Até porque o índice de câncer de pele tem aumentado cada vez mais no Brasil. Mas os protetores solares químicos, eles não fazem bem para a nossa saúde e para a nossa pele. Então, inclusive, Elise, que você me perguntou sobre mentoria, tudo que eu puder ensinar, tudo que eu entrego para, né, as minhas mentoradas, para os meus pacientes, eu entrego também para os profissionais de saúde e de estética que estão chegando, porque eu quero que eles tenham resultados tão bons ou melhores do que o meu. Então, a gente tem que pesar na balança. Qual é o protetor que eu vou usar? É esse aqui porque tem uma cobertura boa? Ou é esse aqui que é mais natural? Então, assim, eu realmente... a gente não pode falar certas coisas, né? Que as pessoas ficam assim, nossa, mas ela não usa protetor solar, ela não usa isso. Eu uso o menos pior, né? Mas não sempre, né? Tô em casa, tô atendendo, não uso protetor solar. Não uso. Mas se eu tô filmando, né, com muita luz agora, que eu tô em cima de mim, eu uso. Se eu vou sair, vou me expor muito ao sol, eu uso. Mas eu prefiro eu mesma manipular o protetor solar, porque eu sei exatamente aquilo que eu estou colocando na composição. E também tem a questão da farmácia. Tem que ter uma boa farmácia de confiança. Então, quando eu manipulo o meu protetor solar, geralmente eu manipulo mesmo, que eu gosto, não tô com eles aqui, mas é porque eu tenho uma boa farmácia que eu sei que não troca ativos. Entendeu? Então, assim, é muito diferente você ir lá na farmácia e às vezes a balconista vai falar assim, esse protetor aqui é bom pra você. Não é que ele é bom, né? Realmente como eu sempre falo, a indústria farmacêutica, desculpa meus amigos farmacêuticos, mas eles querem vender, né? Eles querem vender o remédio, querem vender um bom protetor solar, né? Então, eu sempre falo, remédio, ele só remedia, olha o nome. Remédio, ele remedia, ele não trata a causa. A única medicação que trata alguma coisa é um antibiótico, né? Que tem que matar a bactéria. O resto, a gente consegue fazer tudo aqui de forma natural. Então, o protetor solar é sempre o menos pior. Meus amores, muito obrigada, tá? 9h35 aqui no horário do Brasil. Muito obrigada, foi uma honra, um prazer ter vocês aqui na live. Muito bom trocar informações, conhecimento, eu aprendo todos os dias com vocês, tá? Quem quiser tirar dúvida, pode ir direto no link da bio, que vai falar direto comigo no WhatsApp, ou me chamar no direct do Instagram, que a gente conversa, tá? A gente tira dúvida, conversa, bate um papo, tá bom?
Um beijo para vocês, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso e até depois. Tchau, tchau.